Oi, pessoal! Que bom que a gente está junto de novo aqui no Mergulhando na Lição. É sempre uma alegria poder parar um pouquinho e abrir a palavra de Deus. Preparados? Vamos lá, vamos mergulhar fundo no nosso estudo de hoje. Para a gente começar nossa reflexão de hoje, vamos falar de uma coisa que, olha, acho que todo mundo conhece bem. É que a gente vive num mundo que muitas vezes parece nos esmagar, sabe? É tanta notícia, tanto problema, tanta pressão, que é muito fácil a gente se sentir meio perdido. E é justamente desse ponto que a gente parte hoje. E aí, no meio disso tudo, vem aquela pergunta que fica ecoando na cabeça e no coração de muita gente. Mas como é que se encontra calma no meio de um mundo tão ansioso? Essa é uma busca muito real, muito profunda, e é sobre isso que a lição de hoje nos convida a pensar. E olha só, é só a gente bater o olho aqui para ver como isso soa familiar, né? As estruturas humanas, os governos, na maioria das vezes, acabam nos frustrando. A ansiedade, então, nossa, parece que está no ar, virou a trilha sonora do nosso tempo. E aquele medo do que vem pela frente pode ser paralisante. É um sentimento de incerteza que, sabe, pode tirar o nosso chão. Ok, o cenário é esse. Mas a grande notícia, a verdade maravilhosa que a palavra de Deus nos mostra, é que a gente não precisa ficar preso nisso. Existe um outro jeito de enxergar tudo. E essa outra perspectiva começa quando a gente descobre a nossa verdadeira cidadania. Parece um conceito simples, né? Mas ele tem um poder gigantesco de mudar completamente o nosso foco e a nossa paz. Mas afinal, o que é essa tal cidadania celestial? Vamos entender isso melhor. Não é sobre fugir do mundo ou ignorar o que acontece aqui. Pelo contrário, é sobre viver nesse mundo, mas com uma base diferente, com uma identidade que não se abala com as crises aqui da Terra. E o texto bíblico resume isso de uma forma, nossa, brilhante e direta. A nossa pátria, nosso verdadeiro lar, está nos céus. Essa verdade é a âncora da nossa alma. E então, o que acontece quando a gente realmente abraça essa identidade, essa cidadania celestial? Bom, aí algo muito poderoso começa a acontecer dentro da gente, uma transformação profunda mesmo. Olha que interessante essa comparação. Aquela frustração vai, aos poucos, dando lugar para a confiança. O medo é substituído pela segurança em Deus. A incerteza se transforma em esperança. E a ansiedade abre espaço para calma. E o ponto mais importante é que essa paz não depende do que está acontecendo do lado de fora. Exatamente isso. A lição nos lembra que a alegria de verdade, a paz que dura, não nasce de uma situação favorável. Ela nasce de um relacionamento, de uma comunhão diária com Deus. É uma fonte que brota de dentro, não de fora. Certo, tudo isso é lindo na teoria. Mas e na prática? Como é que a gente vive isso no nosso dia a dia tão corrido? A palavra de Deus, felizmente, não nos deixa sem resposta. Ela nos mostra um caminho bem claro. Vamos mergulhar nesses passos práticos. Primeiro, levar absolutamente tudo a Deus em oração. Sem filtro, sabe? Como numa conversa bem sincera. Segundo, cultivar um coração grato. Fazer aquele exercício de lembrar de tudo que ele já fez. E o terceiro é uma decisão, uma escolha consciente. Confiar que ele cuida do nosso futuro, entregando o controle para ele. E quando a gente começa a colocar isso em prática, os resultados são, nossa, incríveis. As nossas prioridades mudam, porque a gente passa a dar valor ao que é eterno, aquele medo do futuro que antes paralisava, ele perde a força. Na verdade, o nosso jeito de enxergar a vida inteira é renovado por essa confiança. E tudo isso nos leva ao ponto mais alto da nossa conversa de hoje. Viver com uma esperança que vai muito, mas muito além desta vida. E essa esperança eterna não é uma fuga, não. Ela é o combustível para o nosso presente. A frase de meditação do nosso estudo de hoje resume tudo perfeitamente. Viver como cidadão do céu nos dá a capacidade de enfrentar os desafios da terra com uma paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Essa perspectiva nos liberta. Liberta daquela decepção constante com os sistemas humanos, que são, por natureza, falhos, temporários. A nossa esperança está firmada em algo muito maior, num reino que nunca, jamais terá fim. E para a gente fechar, fica essa pergunta para uma reflexão bem pessoal. Saber que pertencemos a um lar eterno. De que maneira isso pode mudar o jeito que a gente vai viver o nosso dia hoje? Como isso afeta nossas decisões, nossas reações e, principalmente, a nossa paz? Que essa certeza acompanhe e fortaleça cada um. Até o nosso próximo estudo.